pouquinho. Tá ok? Podemos seguir? Vou passar agora. Tá, pode ir passando. Eu vou só dar uma pincelada aí nessas competências anteriores aí, e aí nós vamos, quando a gente chegar na competência 5, aí eu volto só um pouquinho aí. Volta lá, lá na competência 1. Isso, deixa aí. Então, a competência 1 avalia a estrutura sintática e os desvios, né? Você pode ter 2 desvios, 2 problemas em relação a desvios e um problema em relação à estrutura sintática. Caso você tenha mais de 2 desvios ou mais de um problema de estrutura sintática, já não fica mais com nota máxima na competência 1. Então, isso aí o aluno tem que ter bastante atenção. É um processo um pouco lento em relação à aprendizagem desse conteúdo. Eu estou vendo aqui que nós temos aluno do primeiro ano, não é? Não sei se tem do segundo, do terceiro, eu estou vendo também. E a vantagem é você começar realmente a ver essa questão da redação no Enem, a especificidade dela desde o primeiro ano. Isso é muito importante, porque produzir é um processo lento, meninos. Não é algo que você assimila dentro de um mês. Às vezes o aluno vem faltando um mês para o Enem, o aluno vem e fala, professora, eu quero fazer um cursinho de redação. Né? Um mês não dá. A gente melhora. Fala, Laiber. Não, é a Mel que tá latindo. Ah, tá. A gente consegue sim dar uma Deixa eu colocar o meu microfone no mudo, pera lá. Ah. A gente consegue dar uma melhorada, né, em alguns aspectos, mas não vamos conseguir fazer com que o aluno tenha um bom desempenho de jeito nenhum. Isso é praticamente impossível. Então, o ideal é começar desde o primeiro ano, trabalhar com essa estrutura, ler bastante, é fundamental. Pode passar, Laiber. Pode passar, Laiber. Não sei se você está me ouvindo. Pode ir, pode passar. Pode ir para o próximo slide. Isso, competência 2. Pode subir um pouquinho. Não sei se os meninos estão vendo aí. Isso. Então, competência 2, são 3 aspectos avaliados. Tema, você precisa atender o tema plenamente, né? Para atender esse tema plenamente, o que é que se cobra? Que todas as palavras que estiverem na proposta, elas devem ser mencionadas no decorrer do seu texto. Não tem problema se lá na última linha você citou todas as palavras, você já tinha citado uma, duas, citou a última na última linha, não tem problema, você atendeu. O ideal é que essa proposta, esse tema, já venha na sua introdução, quando você está apresentando o tema, é o ideal. Mas, se você não conseguiu fazer isso, se fizer lá no final, não tem problema. Tipo de texto dissertativo argumentativo, precisa atender, e o repertório, né, que é aquela chamada citação que vocês falam, que vocês têm tanto medo de não saber fazer uma citação no dia, não lembrar de uma citação. Por isso que é importante muita leitura, gente. Leitura de jornal, de revista, de textos literários. Não tem problema ser na internet, até é bom que seja mesmo, para a gente evitar gastos com papel, não é? Séries, documentários, tudo isso é importante. E aí eu vou comentar um pouquinho sobre esse tipo de repertório, só para a gente relembrar aqui. Pode seguir. Isso, olha. Então, quanto ao tema, nós temos ainda alguns probleminhas. Ou a fuga, ou o tangenciamento. O tangenciamento é quando, por exemplo, a proposta contém ali umas 3, 4 palavras, você não aborda na íntegra, você não aborda toda a temática, você aborda parte dela, esse tangenciamento. E o problema é que quando há o tangenciamento do texto, o candidato só vai ficar com 40 pontos de 200, só vai ficar com 40 pontos na competência 2, 40 pontos na competência 3 e 40 pontos na competência 5. Elas estão amarradas nesse sentido. Então, só nota nessas 3 competências que você poderia ter 600 pontos, você vai ter 120. Então, é uma queda muito grande, tem que ficar muito atento a isso.
né? Eu até citei aqui democratização do acesso ao cinema, falei que no ano passado muitos não falaram de democratização, só falaram de cinema, e a democratização ficou fora, então é tangenciamento. E o texto, o tipo dissertativo argumentativo, pode seguir, Alair. Pode seguir. Isso. O repertório, que é aquela citação que muitas vezes o aluno me questiona, professora, mas é obrigado? É. Por que é obrigado? Porque se não fizer uma citação, você vai ficar só com 120 pontos, às vezes 80, dependendo da forma que você desenvolveu o texto. Então, esse repertório, eu já falei para vocês que vale séries, filmes, novela, livro literário, revista, jornal, televisão, um caso que aconteceu, um fato de repercussão nacional, tudo isso é repertório legitimado, né? Então, ele tem que ser legitimado, é nesse sentido que ele é legitimado. E que, que já tem conhecimento, que ele é reconhecido pela área acadêmica, não é? Pertinente ao tema. Não adianta eu citar um autor famoso, né, muito bom, mas ele não tem nada a ver com o meu tema, eu citei por citar, não vale. E com o uso produtivo, que é você conseguir discutir essa temática, essa citação dentro da sua temática, amarrar. Por que está ali? Por que justifica a presença dessa citação ali? E eu trouxe no final um texto, um exemplo de um texto que foi nota 1000 no ano passado, para a gente ver que não é complicado fazer isso, é simples. Porque o texto é técnico. Eu falei para vocês na aula passada que o texto dissertativo ele é muito técnico. Então, não é preciso fazer algo extraordinário para você tirar uma nota boa. Precisa fazer o que tem que fazer, o que é correto fazer dentro dessa estrutura textual, não é? Pode passar, Laime. Se houver alguma pergunta, alguma dúvida, pode liberar o microfone e perguntar, gente. Não precisa ficar com receio, não. Então, o que favorece aí, em relação à competência 2? Abordagem completa do tema, mencionar todas as palavras, analisar bem o tema, a proposta antes de começar, seguir a estrutura de dissertação, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Não elaborar... outra coisa importante, não elaborar parágrafos muito curtos. Por exemplo, um parágrafo com 2 linhas, e a gente encontra demais. Ele é considerado a parte embrionária. Então, sua nota cai bastante. Por isso que eu estou falando que ele é técnico. Isso cai nota. Isso aumenta a nota. Então, parágrafo muito curto cai nota. Quando você não divide o seu parágrafo em períodos, cai nota, não passa de 120. Então, cada parágrafo seu tem que ter 2 ou 3 períodos, ou seja, você tem que colocar um ponto no meio do seu parágrafo, ou 2 pontos, e recomeçar a ideia. Completar todas as ideias. Parágrafo que você começa a ideia, coloca um ponto sem fechar aquela ideia, também perde nota. E quanto ao repertório legitimado, que tem respaldo da ciência, das artes, conhecido pelo meio acadêmico, pertinente ao tema, e com o uso produtivo, que eu vou mostrar para vocês nessa redação o que é o uso produtivo. Porque às vezes a gente fala, mas isso fica vago para vocês. Pode seguir, Anaíma. Aí nós temos a competência 3, né? Que é não existe uma competência mais importante do que a outra, porque todas têm o mesmo valor, todas têm um valor de 200 pontos. Mas essa é o texto, é aí que você prova que você tem competência para desenvolver um texto dissertativo, para argumentar, para defender uma ideia, para convencer o seu leitor. Então, é selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e defesa do ponto de vista. Ou seja, você vai buscar lá no seu repertório, da sua vida acadêmica todinha, as informações, os conhecimentos, para discutir um assunto dentro dos limites do texto dissertativo argumentativo. Né? Você precisa mostrar um ponto de vista, você precisa defender esse ponto de vista, você precisa provar que você está certa. É aí que entra a importância da citação. Essa competência, nós falamos que aqui está o seu projeto de texto. E eu falo que é muito importante fazer o projeto de texto, por quê, meninas? Quando nós vamos fazer alguma coisa que nós não projetamos antes, quando nós não planejamos antes, não sai coisa bem feita. Um exemplo simples e assim, até interessante, hoje nós temos GPS, nós temos tudo para me levar aos locais que eu quero. Mas vamos supor que eu estou sem GPS, meu celular acabou a bateria, eu cheguei a Goiânia, eu preciso ir ao médico lá no centro e eu não sei chegar lá.
Então, eu preciso planejar, eu preciso pensar. Eu já fui lá uma vez, então eu vou pensar por onde eu vou passar. Vou fazer um planejamento. Olha, eu vou sair aqui, vou passar pela Via de Goiás, vou chegar... Então, eu vou fazer um plano. Isso é planejamento. Aí eu vou chegar lá. Mas se eu sair aleatoriamente, eu não vou chegar lá. É o que acontece com os textos de vocês. Muitos, não estou falando vocês aqui, eu estou falando vocês, alunos no geral. Começam a escrever sem planejar. Ah, tem que falar sobre democratização do acesso ao cinema. Aí você fala um pouquinho sobre cinema, fala um pouquinho sobre democratização, mas você está falando de forma esfacelada, fragmentada. Então, suas ideias ficam fragmentadas. Fala uma coisa aqui, outra ali, mas não tem uma ligação. Não está fora, mas não tem uma ligação, porque não tem um projeto de texto. Quando o texto é planejado, que você pensa, olha, a ideia que eu vou defender é esta, eu vou usar esse argumento. Então, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, eu vou usar esse argumento, no segundo vai ser esse, porque ele é menos importante, minha conclusão, eu vou propor isso. Isso é um planejamento. Às vezes eu consigo planejar mentalmente. Depois que eu já tenho uma certa autonomia para fazer isso, eu planejo mentalmente. Mas o ideal é você fazer um esboçozinho. Pode seguir, Aline. Ainda, né, na competência 3, problemas que comprometem, problemas que vão me fazer com que minha nota não seja boa. Primeiro, ausência de projeto de texto. Eu leio o texto do aluno e eu falo, ficou tudo muito vago, não tem um projeto de texto. Eu não consigo achar a tese, ela não está clara lá no primeiro parágrafo, a tese precisa vir no primeiro parágrafo. Por que tem que ser no primeiro parágrafo, meninos? Porque o nosso texto é relativamente curto. Na minha dissertação, eu só vou fazer 4 ou 5 parágrafos, então não dá para fazer a introdução com a tese no segundo, porque quando é que eu vou desenvolver e quando é que eu vou concluir? Então, a orientação é, primeiro parágrafo, apresenta o tema e deixa clara a tese. Tese com 2 recortes sobre o assunto. Não é regra, pode ser um só e você desenvolver muito bem, mas quando você faz 2 recortes, fica melhor, fica mais fácil. Primeiro parágrafo, desenvolve o primeiro recorte, segundo parágrafo, desenvolve o segundo recorte, conclusão, proposta de intervenção, só isso, né? Outro problema, argumentos que não confirmam a tese. Você fala uma coisa na tese, vem com outras ideias, outras informações dos argumentos. Argumentos não hierarquizados, meninos. Olha, quando eu levanto meus argumentos, eu vou pensar, qual é o argumento mais importante? Ou quais os mais importantes? Quais os menos importantes? Primeiro você vem com os mais importantes, depois você vem com os secundários. Proposta de intervenção que não dialoga com a tese. Então, quando eu falei para vocês que quem comete o tangenciamento perde nota na 2, na 3, na 5, tá aqui o problema. Minha proposta de intervenção tem nada a ver com o meu problema que eu desenvolvi, não tem nada a ver com meus argumentos, com a minha tese. Aí eu vou perder nota no projeto de texto, porque eu não fez um projeto de texto bem feito. Não desenvolve todos os argumentos propostos. Você propõe lá, na democratização do acesso ao cinema, você propôs que educação é um dos fatores que dificultam a democratização do acesso ao cinema. Por quê? Porque na escola não trabalha a importância das artes, do cinema, tá? Mas no desenvolvimento você nem fala em educação. Então, ficou uma falha aí, né? Ficou uma lacuna no seu projeto de texto. E contradição grave, quando você fala uma coisa em um parágrafo e fala outra, contradizendo aquela primeira ideia. Também é outro problema sério. Pode seguir. Eu estou indo mais rápido para a gente poder ver com mais detalhe a competência 5. Volta um pouquinho, parece que passou muito, não? Isso. Ok. Então, competência 4, uso de conectivos, que é a coesão textual, né? Esses conectivos você precisa usar ligando um parágrafo ao outro, que é interparágrafos, e dentro do mesmo parágrafo, ligando uma ideia a outra, ligando um período ao outro. Então, essa conexão ela deve ser feita, essa ligação entre os períodos e entre os parágrafos. Não pode ficar cortadinho. E aí, para se avaliar de uma forma mais homogênea, qual que é a exigência? Nós temos 4 parágrafos, não é? Então, para iniciar o primeiro parágrafo, não é exigência você iniciar com conectivo, não. Mas iniciar o segundo, o terceiro e o quarto parágrafos é exigência. Então, deve começar. E a coesão entre os parágrafos,
elemento que volta, que operador argumentativo, que retoma a ideia do parágrafo anterior e projeta para o seguinte, tem que ter pelo menos 2 operadores argumentativos. O que seria exemplo de operador argumentativo? Lá na conclusão, o correto, não é que é só esse, mas não tem erro se você usar o portanto. Por quê? Não tem erro. Porque ele é conclusivo e ele é operador argumentativo. Então, é hora de você fechar a ideia. Diante de tudo que eu falei, portanto, é necessário essa e essa e essa proposta de intervenção. Viu? Então, portanto, é correto. Nos outros parágrafos, retomar, olha, diante do exposto. Em segundo lugar, que no primeiro parágrafo desenvolvendo você apresentou uma ideia, agora você vem com outra. Em segundo lugar, que é mais? Desta forma, assim sendo, todos são operadores argumentativos. Eu acredito que eu coloquei alguns exemplos lá mais para frente. Pode seguir, Alaíper. Tá, então, coesivos entre intraparágrafos e inter. Intra dentro, né? Estabelece relação dentro do mesmo parágrafo. E inter entre os 2 parágrafos, ligando um ao outro, tá? Entre parágrafos diferentes. Pode passar. Tem até um errinho aí na hora de digitar. Eu digitei um 3 aí, de atrevido. Aqui eu deixei aquele exemplo que eu mostrei semana passada, não é? Vocês estão observando aqui que começando o primeiro parágrafo, não teve. Começando o segundo parágrafo, teve diante desse cenário, por outro lado e portanto. Então, são operadores argumentativos. Dentro do mesmo parágrafo, tem esse, tem entretanto, tem embora, tem isso, tem além disso, assim, tendo em vista que são todos elementos coesivos. Um texto que apresentar uma estrutura do uso dos elementos coesivos desse jeito, se não houver nenhuma incoerência, 200 pontos aí. Simples desse jeito. E problemas relacionados à competência 4, então. Texto em forma de monobloco, pessoal. Eu acredito que vocês já superaram esse estágio. O que é monobloco? Quando você faz um texto que começa o parágrafo no início e vai até o final, você não divide seu texto em parágrafos. Repetição de palavras, repetição de conectivos, de jeito nenhum. Para ficar com 200 pontos, não pode repetir conectivos. Uso incoerente de conectivos, ausência de conectivos, tanto dentro quanto entre os parágrafos. Aí não consegue uma nota boa, né? Pode seguir. Então, para ficar com nota máxima na competência 5, precisa ter repertório coesivo bastante diversificado, ausência de recurso coesivo em raros momentos ou raras repetições. E não pode haver inadequação. Erro não pode. Pode ter uma repetição ou outra, pode ter ausência uma ou outra, mas precisa ter pelo menos 2 operadores argumentativos iniciando o parágrafo, e dentro dos parágrafos, pelo menos um dentro de cada parágrafo, daquele tipo que eu mostrei, tá? Pode continuar, nós vamos entrar agora na 5. E essa nós vamos detalhar um pouco mais, porque isso aqui eu já estava só fazendo uma revisão, né? Tá, ainda tem aqui umas sugestões. Então, dividir o texto em pelo menos 4 parágrafos, usar operadores argumentativos entre os parágrafos, usar conectivo dentro dos parágrafos, não repetir conectivos, ter cuidado para não cometer incoerências, usar o onde só na indicação de lugar, o quanto só na indicação de tempo, porque são os maiores erros que os alunos cometem em relação ao uso conectivo, os alunos que já têm uma propriedade maior para escrever, é o onde e o quando, principalmente o onde, né? Ter sempre em mãos até aquela tabelinha dos conectivos, que é muito fácil você encontrar, porque você aprende a usar no dia da sua prova ou do vestibular do Enem, você já não precisa mais estar com essa tabela em mãos, você já assimilou, você já entendeu como é que ela funciona. Pode passar, Maria. Tá, eu acrescentei, antes de começar a competência 5, que senão ia ficar vago para vocês, tem alguns termos que esse ano mudaram, eles mudaram a forma de usar conectivo. Esses termos aí não são aceitos como operadores argumentativos, então eu não preciso usar. Mas são alguns termos que eu tenho certeza que vocês não usam, os meus alunos não usam isso. O tal do adrede, vocês nem sabem o que é isso, né, gente? Intencionalmente e tal.
Antigamente, atualmente, eu brigo muito quando os meninos começam assim, porque hoje em dia, no mundo em que vivemos, muito lugar comum isso hoje em dia. E aí eu brinco com eles, falo, tem como viver fora do mundo? Se fala no mundo em que vivemos, tem outro mundo? Não tem, né? Antigamente, atualmente, não é aceito. O a priori... Fala, Irber. Parece que os meninos acham que a gente tem dois mundos, né? Eles não falam isso, no mundo em que vivemos. Tá, e o mundo em que nós não vivemos, onde fica? Então, isso é uma incoerência. A priori e a posteriori, pessoal, não é mais aceito como operador argumentativo. Perde nota se usar? Não perde. Mas não perde, mas também não ganha. Então, vamos usar outro que faz você ganhar nota. Cada vez mais, cada vez menos, pode usar, mas não como operador argumentativo. Muito pouco. Isso é advérbio, né? Não se usa como operador argumentativo, como conectivo. Debalde. Também vocês não usam isso, sabem nem o que é isso, né? De fato, durante a, desde, até, isso não é válido como operador argumentativo. Pode passar. Agora, termos aceitos como elementos coesivos e como operador argumentativo. Os dois. O ainda, além disso. Viu o que eu falei para vocês? Eu não sei se eu citei o além disso. Quando você vai começar um parágrafo acrescentando uma ideia, ele é operador argumentativo. Olha, eu falei tudo isso aqui, agora, além disso, tem mais isso aqui. Isso posto, dito isso, com isso, assim, dessa forma, desse modo, com efeito, como consequência de, em consequência, consequentemente, concomitantemente, paralelamente, com quanto são aceitos como operadores argumentativos e como elementos coesivos, tá? Pode passar, Maria. Tem mais esses aí. Destarte, não obstante, outro sim, portanto e posto que. Acho que o que vocês mais usam aí é o portanto. Esses outros vocês não têm muito hábito de usar. Então, se eu usar um que todo mundo usa, eu perder nota? Não. Se ele estiver correto, não. Não é todo mundo usar ou ninguém usar que vai fazer. Claro que uma linguagem mais elaborada, a nota vai ser melhor. Vamos entrar agora para a competência 5. Essa nós não falamos na semana passada, né? Competência 5 é a proposta de intervenção. Por incrível que pareça, professora Laíbe, tem aluno que não sabe o que é proposta de intervenção. Por incrível que pareça. Ou seja... Não, e eles confundem, eles acham da autoajuda. Aí você tenta explicar isso para eles, eles não dão conta. Fica muito vago, né? Então, proposta de intervenção, meninos, é uma proposta para solucionar o problema. Por quê? Redação do Enem é tema problema. Sempre vai ser um problema social. E aí, a sua tarefa é apontar uma solução para esse problema social. É fácil sempre? Não. Mas nós pegamos a estrutura, a forma. Então, quais são os problemas mais recorrentes em relação à competência 5? Ausência de proposta. Às vezes o aluno termina o texto e não tem uma proposta, nada. Então, zerou aquela competência. Proposta incompleta, que faltam elementos, a nota vai cair. A exigência são 5 elementos. Agente, ação, modo meio, efeito, detalhamento. Ele apresentou agente e ação. Ele ficou com 80 pontos, que são 40 pontos cada elemento desse, somando 5 dá 200, né? O tangenciamento está de novo aqui. Lembra que eu falei para vocês? Quando há tangenciamento, perde nota na competência 2, na 3 e na 5. Então, é automático para os corretores. Ele lê o texto todinho, não achou o atendimento completo da proposta, é tangenciamento. Tangenciou, aí já marca automático. Não precisa nem ficar quebrando cabeça para avaliar essas 3 competências. Já marca 40. Nível 2, nível 2 é 40, tem nível 0, desculpa, nível 1, 0, nível 1, 40, nível 2, 80, nível 3, 120, nível 4, 160 e nível 5, 200. Então, já marca lá 40 pontos, nível 1, 40 na competência 2, na 3, na 5. Ferir os direitos humanos, gente. Há uns 4, 5 anos, eu não me lembro, não sei se você se lembra, Laíbe, quando feria os direitos humanos, zerava a redação
toda, era 0, redação toda. Aí uma juíza, se não me engano, lá, eu não sei se do Pernambuco ou da Bahia, não me lembro de onde, entrou com recurso, porque diz que os alunos estavam cerceando a liberdade de expressão dos alunos. Tá, aí o que fizeram? Se ferir direitos humanos, zera a competência 5. Né? Eu até citei alguns exemplos de que é ferir direitos humanos, né? Ferir direitos humanos. Para os alunos naquela época, foi uma oportunidade que muitos iriam zerar. Aham. Ferir direitos humanos. Vamos pensar numa proposta em relação ao ano passado, né? Teve candidato que mandou fechar cinema nos shoppings todinhos para abrir só nas periferias. Ele quer resolver o problema de uma forma radical. E aí está ferindo direitos humanos, porque todos nós temos direito ao acesso à cultura. Então, é ferir direitos humanos. Uso de elementos nulos, que eu vou mostrar para vocês o que são elementos nulos. Se eu apresentar, e elemento nulo só existe para ação e agente. Se ele apresentou agente e ação elemento nulo, mas ele fez modo meio direito, ele fez modo meio, efeito, detalhamento do efeito, ele tirou aí 120 pontos ainda, mas ele zerou. Eu acho o seguinte, na redação nós não podemos perder nota em nada. Né? Tem alguns casos que são mais difíceis, mas esses competências mais fáceis, que eu julgo competência mais fácil de você fechar os 200 pontos, são competência 5 e competência 4. São as duas mais fáceis de fechar 200 pontos. Essa daí vocês têm a obrigação de fechar os 200 pontos. E quando você usa uma estrutura condicional, se o governo abaixar os preços do ingresso, as pessoas terão acesso ao cinema. Se, gente, vocês precisam ser incisivos. É necessário que o governo abaixe os preços do ingresso. Então, incisivo. O se não vale, tá? Caso o governo abaixasse os preços dos ingressos, também é uma condição. Não vale, tá? Elemento nulo. É estrutura condicional. Ou seja, não vai valer nota. Né? Vamos para a próxima. Então, o que eu preciso fazer? Olha, veja bem, sigam o meu raciocínio aqui. O que eu preciso fazer para fechar a competência 5? Né? Primeiro, a proposta de intervenção deve ser relacionada ao seu tema e articulada à discussão. Né? Eu tenho que apresentar uma proposta para resolver o problema, a abordagem do problema que eu mencionei. Né? E precisa conter os 5 elementos, que é a ação, o agente, o modo meio, o efeito e o detalhamento de um deles. O que é esse detalhamento? O que mais que eu posso falar sobre a ação? O que mais que eu posso falar sobre o agente? Ou sobre o modo meio? Ou sobre o efeito? A ação, como é que eu vou saber identificar a ação? Façam essa pergunta. O que deve ser feito para resolver o problema da falta de democratização do acesso ao cinema? O que precisa fazer? Partindo do que precisa fazer, você vem com a agente. E quem vai fazer essa ação? Quem vai executar essa ação? Pode ser o governo, pode ser o Ministério da Cultura, pode ser, né, os prefeitos, os governadores, a sociedade. Né? E como o elemento que os alunos têm mais dificuldade para mencionar é o modo meio. Até aluno que está muito habituado a fazer redação, que costuma acertar sempre, hora ou outra eles esquecem esse modo meio. E o modo meio é como? Como é que vai fazer isso? Por meio de quê? Qual vai ser o meio que vai utilizar? E o efeito é para que tudo isso? E o detalhamento, que outra informação podemos acrescentar? Ou da ação, ou do agente, ou do modo meio, ou do próprio efeito. Eu posso detalhar o próprio efeito. E aqui a gente tem alguns exemplos aqui. Ó. Olha, estruturas indicativas de ação. Qual a estrutura que eu posso usar para indicar uma ação, então? Vamos ver aqui. Pode seguir. Olha, se tiver alguns erros aí, e pode ter, é porque é de aluno. Então, a gente tem que ser fiel ao que o aluno escreveu, tá? Ó, nesse sentido, a ação não é o agente ainda. O governo federal deve, isso é muito importante, esse verbo é importante. Precisa, é necessário que o governo federal, então esses verbos são importantes para indicar ação, precisa. O governo federal deve direcionar mais verbas para a construção de cinemas gratuitos. Essa é a ação.
Ele atendeu o restante? Não, nós estamos avaliando agora só a ação. E aí, o que ele continuou? Com o objetivo de promover mais lazer e informações às pessoas mais pobres, visando uma sociedade mais feliz e menos alienada. Faltou o modo meio aí. Né? Nessa proposta aqui, nós temos o agente, que é o governo federal, olha, conta um elemento. A ação deve direcionar mais verbas para a construção de cinemas e temos o efeito, com objetivo para quê? Para promover mais lazer e informação às pessoas mais pobres, e aí ainda tem um detalhamento do efeito, visando, e o que mais que eu vou conseguir com isso? Ter uma sociedade mais feliz e menos alienada, faltou o modo meio. Então, aqui teria 160 pontos essa proposta de intervenção. Vamos ver agora o agente. Um exemplo de agente. Pode passar, Maria. Aqui, ó. Estrutura indicativa de agente. Quem vai fazer? Quem vai executar a ação? Nesse intuito, cabe ao Ministério da Cultura, olha, em parceria com produtoras e distribuidoras provadas. Olha, Ministério da Cultura. Ah, se extinguir o Ministério da Cultura, não tem problema. Aqui é aceito. Por quê? O que eles falam? Nessa etapa da escolaridade, vocês não têm discernimento dessas informações. Por exemplo, se é o Poder Executivo, se é Legislativo, se é do Judiciário, vocês não, às vezes não sabem discernir isso, mas é válido. Então, a gente, Ministério da Cultura, em parceria com produtores e distribuidores, isso é detalhamento? Não. É complementação do agente. Aí, se eu quiser detalhar o agente, como é que eu diria aqui? O que eu poderia fazer? Ministério da Cultura, órgão responsável pela cultura, lazer no Brasil. Detalhei, expliquei quem é o Ministério da Cultura. E aí, o que ele vai fazer? Qual que é a ação aqui? Então, nós já temos o agente, um elemento. Ação, facilitar o consumo de produção cinematográfica. Ó, aqui está a ação. Seja por meio de barateamento de entradas ou até mesmo de gratuidade dos ingressos. Aqui eu tenho o modo meio. Ó, então, já tem agente, tem ação, tem modo meio. Por meio de, a partir de, são estruturas que indicam o modo meio. A fim de, olha o efeito aqui, para que eu quero isso? A fim de democratizar o acesso ao cinema no país e, olha, essa estrutura aqui está completinha, essa proposta. E, desta forma, minimizar as diferenças culturais entre as pessoas. E tem um efeito e um detalhamento do efeito. Um efeito do efeito conta como detalhamento. Aqui eu teria 200 pontos nessa competência. Olha como é fácil. Vocês precisam gravar isso, assimilar isso. Eu preciso de 5 elementos. Agente, ação, modo meio, efeito e detalhamento. Pode seguir, Maria. Olha, nós teremos agora estruturas indicativas de modo meio. Então, veio só o modo meio, que a mídia pode ou deve, por intermédio das propagandas. Que meio vai ser utilizado? Como vai ser feito isso? Por meio de propagandas. Aí ela poderia, essa pessoa, esse aluno poderia dizer, por meio de propagandas, cartazes, divulgação por cartazes, aulas informativas nas escolas. Então, esse seria o modo meio. Tem um outro modo meio aqui. Aí ela falou assim, a mídia, por intermédio da propaganda, instigar a prática de diversas culturas. A ação veio depois aqui. Qual que seria a ação? Instigar a prática de diversas culturas. Aí depois vem a estrutura 2. Cada indivíduo se insira no seu âmbito como ator social, denunciando e repudiando essas práticas. Como? Denunciando e repudiando essas práticas. Normalmente, os verbos no gerúndio, eles indicam o modo meio. Como? Fazendo, executando, tal, né? Pode seguir, vai. E aí nós temos as estruturas indicativas de efeito, que é aquele para quê, né? O governo e a população devem promover palestras para mostrar as diversas religiões, lá naquela da questão do respeito às religiões, né? Uma medida preventiva para combater a intolerância, ó, para combater a intolerância, seria o efeito. Depois, é necessária a criação de campanhas governamentais que estimulem o respeito para com outras religiões, atingindo, dessa forma, a população adulta.
Atingindo dessa forma. Para quê? Para atingir a população adulta. A mídia, como difusora de informações, deve promover propagandas e ficções com engajamento e conscientização da população brasileira e, assim, promovendo melhor... O que é mais embaixo aí? Lá, não tá dando para ver? Pode subir um pouquinho. Alteração social. Então, para quê? Para promover melhor alteração social. Tem umas propostas que falam assim, nossa, mas esse trem é esquisito, mas se tiver correto, gente, vale nota. Pode passar, vai. Aí, gente, nós vamos trabalhar agora com os elementos nulos. Sabe aqueles elementos que não ganham nota, mas também não perde? É nulo. Acaba perdendo, né? Porque se não ganhou, você perde. Você não vai ter aquela nota. Só tem elemento nulo para ação e para agente. Efeito, modo meio, não tem elemento nulo, nem detalhamento. Então, ação. Quando você fala assim, é preciso ficar atento. Tá? Ficar atento. Conscientizar. Muito cuidado com o conscientizar, porque depende da proposta, o conscientizar é aceito, mas é muito raro. Tomar medidas, fazer alguma coisa, tomar providência. Qual a providência? Não tem. Então, é elemento nulo. Elemento nulo de agente. Alguém. Alguém quem? Alguém tem que fazer isso, né? Quando você fala na sala assim, a live, gente, eu preciso de alguém para ler o texto. Normalmente não aparece ninguém, né? Por quê? Não aparece ninguém e fica jogando um pro outro. Então, ninguém. Lá na sintática, o ninguém é sujeito, mas aqui não é, gente. Alguns, uns e outros, também não. Outros, você. Primeiro, que o você não faz parte do texto dissertativo. Você, autor do texto, não conversa com o seu interlocutor. Qual tipo de texto que você, autor, pode conversar com o interlocutor? A carta. Na carta pode. Aqui não. Então, eu não sei quem é meu leitor, não sei quem é meu interlocutor, ele é genérico. O que é genérico? Pode ser qualquer um, né? Verbos no imperativo sem o vocativo também não podem servir como agente, tá? Então, são elementos nulos. Então, ainda ficou um tempinho bom para a gente falar do projeto de texto. Eu trouxe aqui para vocês um tema, e depois eu quero apresentar mais alguns temas, até nem coloquei aí, mas eu trouxe aqui minhas propostas para comentar com vocês. Olha, esse tema, ele poderia cair esse ano. Por que, meninas, que ele poderia cair esse ano? Olha, os perigos da automedicação na cultura brasileira. O que aconteceu com a população, com a sociedade esse ano, quando começou essa pandemia? Vocês viram a quantidade de fake news que surgiram por aí, que foram veiculadas, falando sobre remédios que curavam o coronavírus? Vocês viram isso, gente? Com certeza, todo mundo recebeu aqui uma chuva de receitas. Aí vamos lembrar. Não, e sem falar que o tanto de remédio para carrapato foi vendido. Que foi vendido e que as pessoas tomaram, a tal da ivermectina, né? Isso. A ivermectina, aí veio criolina. Você sabia que tem gente tomando criolina? Eu fiquei sabendo, tem umas pessoas meio doidas. Tem colegas minhas me falaram que estão tomando, dando para os filhos. E quando eu bati, falei, gente, pelo amor de Deus. Tá. Falaram para colocar água, pingar umas gotinhas na água. Isso. Eu falei, gente, sabe o que negócio tem mau cheiro? É forte? E tem mais, limão, gengibre, o que mais que saiu aí, gente? Água de coco com não sei o quê. Isso vai se fazer bem, não vai fazer mal. Água com limão não faz mal, a gengibre não faz mal, o açafrão não faz mal, mas não vai. Falou para tomar muita vitamina D, muita vitamina C. Aí eles venderam muito. Vai fazer, e tanto é que a minha médica passou para mim, já tem tempo que eu tomo vitamina C e vitamina D, porque eu tenho carência de vitamina D, não tomo sol quase, né? Então eu tenho carência de vitamina D. Eu não estava encontrando vitamina C aqui em Porá, e olha que eu faço uso já há muito tempo, não estava encontrando, né? E não é aquela C-bionzinha, não, é porque é uma vitamina C mesmo. Bom, então, como é que eu vou proceder, meninos? Primeiro passo, peguei a proposta é os perigos da automedicação na cultura brasileira. Então, eu tenho 3 palavras que brasileira, não vou nem jogar como uma palavra que é um tema gerador aqui. Eu tenho 3 palavras
que eu não posso deixar de... Não é só mencionar, mencionar e discutir. Se eu só mencionar e eu não tangenciei o texto, tudo bem, mencionei e já não tangenciei, mas aí eu posso não discutir, eu posso perder nota na competência 3. Vamos falar, olha, e qual a pergunta que eu poderia fazer? Tem várias perguntas, eu coloquei só uma aqui. Olha, eu poderia dizer o seguinte, quais os maiores perigos da automedicação na cultura brasileira? Veja bem, tem uns aspectos que eu preciso refletir aqui. A automedicação, todo mundo sabe, é a pessoa se medicar por conta própria, sem ir ao médico. Todo mundo faz isso. Você já fez isso, né, Laíver? Eu tenho até uma mini farmácia dentro de casa. Todos nós fazemos isso. É errado? É. Mas eu tô com dor de cabeça. Mãe, se com dor de cabeça hoje, eu vou lá no médico. Eu não vou, gente. Mas para isso, é errado, né? Vamos lá. Agora, o mais importante que muita gente deixaria de lado. Cultura brasileira. O que é cultura? O que é algo cultural? O que é uma ação que já virou cultura pra gente? Veja bem. Nós temos alguns aspectos que já fazem parte da nossa cultura, já fazem parte da nossa rotina. E cultural é aquilo que eu faço porque minha mãe fazia, porque minha avó fazia, porque minha bisavó fazia, e eu não vou refletir sobre isso. Faz parte da minha vida. Um outro aspecto, uma outra proposta que eu trabalhei com os meninos é a cultura das queimadas. Eu nunca tinha pensado nesse viés, que as queimadas é algo cultural, é uma ação cultural. Porque meu pai punha fogo, porque meu avô punha fogo. E aí, de onde que vem isso? Depois, se der tempo, eu quero discutir isso com vocês. Não vou falar agora não, porque ela tem uma raiz histórica, essa questão das queimadas. É muito interessante. Mas e a automedicação? Ela é cultural por isso. Porque em casa todo mundo faz, né? Quando a criança adoece, a mãe já vai e faz um chazinho, ou dá uma dorzinha de barriga, dá uma febre, a mãe faz um chá e dá. Desde pequenininho nós vamos recebendo isso. Isso aí fazendo parte da nossa cultura. Então, quais são os maiores perigos, gente? Aí eu questionei, eu vou levantar as ideias. Eu levantei 3 aqui por uma questão de espaço aqui só. Mas você pode até me ajudar, Laíbe. Quais seriam os maiores perigos? Primeiro, gente, causa dependência. Tem remédio que causa dependência, né? Você vai tomando, de repente, o dia que você não toma, você realmente passa mal e sente falta. E como eu não tenho o hábito de ler a bula, como eu não tenho o hábito de perguntar ao médico se eu posso tomar aquele remédio, eu vou tomando. E, principalmente, pessoal, aqueles medicamentos para dormir, que chama ansiolítico, Laíber? Para deixar você mais tranquila, para ansiedade. Esses remédios... Sem falar que os ansiolíticos engordam, né? Então, ganha peso, né? peso. Eles são altamente dependentes, torna a pessoa dependente. Então, eu não vou discutir aqui agora, só estou levantando ideia, né? Estou discutindo o que nós vamos comentando aqui. Agravamento das doenças. Em que sentido que agrava a doença? Vamos pensar. Eu estou sentindo uma dor do lado da minha barriga, já tem um tempinho, aí amanhã eu vou tomar um remedinho para dor. Eu vou lá e tomo uma dipirona, um Doril, algo que tira a dor. Passa a dor. Amanhã eu tomo de novo. E eu não vou procurar um médico para ver o que eu estou sentindo. Quando a coisa ficar numa situação já insuportável, eu vou ao médico e ele fala, a senhora está com câncer, se tivesse vindo há mais tempo, teria jeito, agora não tem mais jeito. Então, olha, o fato da automedicação vai me levar ao agravamento da doença e chegar a uma situação irreversível. Outro aspecto importante aqui, intoxicação. Quantas pessoas intoxicam com medicamento, porque não sabe a quantidade que você pode tomar, não sabe para que ele é bom. Alergias. Quantos remédios causam alergia? Então, isso eu ainda estou pensando meu projeto de texto. Eu fiz a pergunta, levantei as principais ideias aqui. Pode passar, Laís. Isso é muito importante. Sem falar que na automedicação camufla, né, as doenças. Outro aspecto, a camuflagem das doenças, exatamente. Olha, aí eu vou pensar, bom, dentro desse tema, o que é que eu posso citar? Pessoal, o que é um adágio? Vocês sabem o que é um adágio? Sabe quando sua mãe fala assim, segundo o ditado popular tem um nome, é adágio. Ele vale como citação? Vale, desde que você cite. Segundo o adágio, e eu fui buscar na internet,
esse ditado popular, esse adágio que a minha mãe falava isso, eu escutava isso, né? Ele existe, está lá na internet, está lá no Google, pode ir lá no Dr. Google que ele está lá. De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Olha, uma ótima forma para você começar o seu texto. Olha, o adágio de médico e louco, todo mundo tem um pouco, nunca esteve tão presente na sociedade brasileira quanto agora no período da pandemia do coronavírus. Fiz minha introdução, estou começando só. Não apresentei tese ainda, mas só fiz o começo. Viram? É simples, não precisa de vir com uma ideia muito mirabolante. E aí, depois é só você desenvolver, depois nós vamos ver como é que nós vamos fazer isso. Você pode citar o Drauzio Varela. Drauzio Varela já foi no Fantástico e falou sobre esse perigo da automedicação. Drauzio Varela é uma autoridade no assunto. Ele está sempre no Fantástico falando sobre vários temas. Quando se tratar de doença, gente, vocês não precisam medo. Se for, por exemplo, doenças sexualmente transmissíveis, ele já falou. Automedicação, ele já falou. E aí, você pode citar, sem medo. Segundo o médico Drauzio Varela, no programa do Fantástico, tal, comentou sobre isso. Anvisa, Ministério da Saúde vamos ver se você consegue me ajudar aqui, Alain. Como é algo cultural, e aí você tem que ter propriedade sobre o assunto, tá? Você precisa ter lido o livro Inocência, do Visconde de Toné. Eu vou fazer uma breve exposição dele. É um livro fantástico. Fantástico. É uma obra muito importante, que todo mundo conhece, e se você souber citar, ele vai ser pertinente ao tema. E se você souber articular, ótimo. Agora, se você não souber, só para citar e deixar perdidinho lá, não cita, não. O que acontece? Essa obra retrata um fato que aconteceu aqui em Mato Grosso, Corumbá, acho que é aqui perto, Mato Grosso aqui perto, não é muito longe, não, mas é aqui no sertão mato-grossense. Na época ainda era sertão. Nessa época, as fazendas que eram distantes das cidades não tinha médico, gente. Nem nas cidades menores não tinha médico. Então, tinha-se um médico prático que saía medicando e ensinando as pessoas a se automedicarem. Olha que interessante. Então, isso virou uma cultura. O Cirilo ou Cirino? Eu não me lembro lá. É Cirilo, não é? É Cirilo. Cirilo. Ele era um jovem médico, mas médico não formado, prático. E ele saía medicando, curando principalmente malária. E ele usava exatamente o quinino. Então, era medicamento, hora de farmácia, hora que ele mesmo buscava ali os ramos. Tanto é que ele chegou na fazenda do pai da Inocência e um dia, todo dia, tirou para buscar raiz, ramo, para poder medicar as pessoas e ensinar as pessoas a se cuidarem, a se curarem. Então, ele ensinar as pessoas a se automedicarem. Então, daí você prova que isso é cultural. Né? Dá para citar essa obra, sim. E aí você tem que saber discutir. E isso foi passado de geração em geração. E até hoje nós temos essa cultura de nos automedicarmos. Então, essas são possíveis citações. Eu preciso fazer todas? Não, claro que não. Se eu fizer uma citação bem feita, já tá bom. 2, ótimo. 3, excelente, não precisa mais, tá? Pode passar, Laia. Senão seu texto vai virar só citação, né? Não vai ser seu. Pode seguir. Bom, vamos pensar aqui na proposta de intervenção. Olha, eu tentei fazer aqui, mas depende do encaminhamento que você der para o seu texto, vai ter outra forma de fazer uma proposta de intervenção. Olha, então, se nós nos automedicamos por falta de conhecimento, por falta de informação quanto aos perigos da automedicação, então precisa fazer essa informação aí. Quando eu citei lá a Anvisa, o Ministério da Saúde, são órgãos responsáveis. Olha, então você pode dizer o seguinte: Ministério da Saúde, em parceria com a mídia, e eu detalhei aqui, ó, órgão responsável pela divulgação de informação. A mídia é quem divulga. A saúde é responsável pela saúde das pessoas, né? Ação. Qual vai ser a ação? Informar as pessoas sobre os perigos da automedicação. Modo meio. Como, a partir de que o Ministério vai informar as pessoas? Por meio de propagandas, de programas informativos, publicidades institucionais, até numa novela pode informar, faz-se um merchandising ali, né? Então, o modo meio está aí. E o efeito, para quê?
para combater os perigos da automedicação e eliminar a cultura de que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Ainda fiz o seguinte, detalhei, olha, eu detalhei 2 vezes aí. Detalhei o agente, detalhei o efeito, o efeito do efeito, né? E fiz uma articulação. Perceberam aí? O que eu fiz? Voltei lá no adágio de que médico e louco todo mundo tem um pouco, que eu iniciaria o meu texto e fiz a articulação. Então, eu matei, como diria a linguagem popular, matei 2 coelhos com uma cajadada só. Né? Então, desenvolver esse texto vai ser difícil? Não, eu já levantei as ideias, aí elaborar a tese, não é? Que eu acho que eu nem coloquei aqui. Você pode dizer, a sua tese pode ser que a cultura da automedicação traz malefícios para a saúde das pessoas, tal, e além do mais, dificulta a descoberta de doenças mais sérias. Então, eu vou trabalhar nesses 2 recortes aí, né? E aí, cabe ao Ministério da Saúde informar as pessoas. Ou eu posso dizer que a falta de informação, não é? Pode levar a automedicação a trazer sérias consequências para as pessoas. E eu vou trabalhar com a questão da informação, que seria o caso aqui, né? E aí, minha proposta de intervenção veio exatamente para resolver esse problema da informação, porque eu vou informar as pessoas sobre esses perigos. Então, ficaria interessante essa tese aí da falta de informação e das consequências da automedicação. Então, são 2 recortes. Você precisa deixar ele claro lá na sua introdução. Usar conectivos, aí o desenvolvimento do texto é, aí, por sua conta, o viés que você quer dar. Pode seguir, aí. Vamos ver mais um. Olha, esse outro tema aqui, meninos, eu trabalhei com os meus alunos e é um tema que, você viu que a gente pegou problemas não diretamente relacionados à pandemia, mas esse ano tudo teve uma ligação aí. Olha, o impacto dos influenciadores digitais na formação dos jovens. Por que esse ano esse impacto pode ser maior? Porque os jovens ficaram isolados e ninguém aguenta viver isolado, muito menos o jovem. Então, ele procurou uma forma de se comunicar com o exterior, né? E essa forma é a internet, são as mídias, as redes sociais, né? Tanto você conversa com seus colegas, quanto você tem lá os seus influenciadores digitais que você segue. Todo jovem segue uma série deles aí, um ou outro. O que acontece? Vocês já pararam para pensar que eles acabam influenciando vocês? E muito? Então, nós temos algumas palavras aqui que são importantes. Se eu perguntar para um aluno, qual foi o tema da redação, se foi esse aqui? É sobre influenciadores digitais. Esquece do impacto e esquece da formação dos jovens. Quando muito fala na formação dos jovens, esquece o impacto. O que é impacto, gente? Eu até coloquei aí o significado da palavra impacto. Choque, perturbação, né, que produz efeito forte. Então, isso é impacto. Qual o efeito, qual a perturbação, qual o choque que causou na formação dos jovens, ou será que não causa? Né? E eu perguntei, quais os impactos que os influenciadores digitais podem, estou dizendo que causam, podem causar na formação dos jovens? Que tipo de impacto? E o que você pensa, Laíber? Vamos pensar aqui um pouquinho antes de passar aí. Na verdade, eu acho que os jovens de hoje, eles vivem conforme a mídia. Vivem conforme a mídia. Eles estão o tempo inteiro adquirindo as ações, o comportamento. Porque fulano fez isso e deu certo. Porque ela é uma digital influencer, tem não sei quantos mil seguidores, então ela também tem que ser igual a ela. É muito interessante isso, gente. Ela vai pintar o cabelo de verde, ficou bonito, mas esquece que tem todo um processo atrás disso. Pessoal, isso é muito interessante, viu? Então, é um tema que eu gostaria que caísse, mas eu penso que não vai ser, porque já caiu aí questão de internet, não tem muito tempo, mas quem sabe, né? É uma incógnita. E aí, eu não posso também jogar pedra nos influenciadores digitais. Eles conseguem influenciar de forma positiva. Então, eu pensei em 2 recortes que os influenciadores digitais podem
causar impacto tanto positivo quanto negativo. Então, é algo que produz efeito forte. Esse efeito pode ser tanto positivo quanto negativo. E eu fui buscar para os alunos. O que os influenciadores podem, de forma positiva, o que eles podem influenciar? Olha, tem muitos que influenciam a questão da leitura, a importância da leitura, sugerem livros e obras e tal. Então, é um ponto positivo. Outra questão, hábitos alimentares. Eu não sei se vocês têm visto quantas receitas agora nesse período. E alguns hábitos alimentares até bem saudáveis, bem interessantes. Teve demais influenciadores que influenciam, que orientam a atividade física. Demais. Por quê? Agora até arrefeceu um pouco. Porque naquele período que nós estávamos mesmo em quarentena, que ninguém saía, nós sentimos falta de fazer atividade física. Então, muitos influenciadores orientando como fazer atividade física em casa, sem ter aparelho, nem nada. E um outro aspecto que tem muito também, em relação à proteção aos animais. Eu não sei se vocês viram, inclusive foi um tema que eu trabalhei com meus alunos, os maus tratos aos animais, podia cair esse também. Então, esses são... E tem muitos outros impactos positivos que vocês poderão buscar. Pode passar lá, Irving. Aí nós temos alguns impactos negativos, que não são poucos, gente. Se nós formos analisar, colocar aí na balança, talvez os impactos negativos sejam mais impactantes, mais fortes. Eu estou até comentando uma redundância aqui, mas talvez eles sejam mais fortes. Vejam bem, o pior, que a Laíba até citou aqui, estimula o consumismo, gente. Muito, porque você sabe, hoje eu perguntei para um aluno meu, eu falei, o que esses influenciadores digitais ganham? Porque ele falou assim, porque fulano tem mais de 15 mil seguidores. Aí eu falei, o que eles ganham com isso? Ele falou, nossa, professora, eles não compram roupa, calçado, produto, porque tudo que eles usam, os adolescentes querem. Então, eles ganham tudo isso. Né? E, com certeza, também, dependendo de postagem que eles fazem, já começam a receber dinheiro e tal. Incentivam a valorizar coisas efêmeras, passageiras, que não têm um valor moral. O ter em detrimento do ser. Eu quero ter isso. Se você perguntar para um jovem, o que você quer para o seu futuro? Eu estou perguntando o que ele quer ser, do que ele quer se tornar. O que eles falam? Eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa boa, eu quero viajar. É o ter e não o ser. O que eu vou agregar de valor para mim, pessoa? Não tem. A aparência, a gente valoriza muito a aparência. Se a mulher não tiver aquele corpo perfeito, ela está fora dos padrões, ela está fora da turma, ela está fora. Né? O homem, se não for sarado, está fora. Então, essa valorização de coisas efêmeras, passageiras, que não tem um valor que agrega para o ser humano, né? E aí, pessoal, nós temos... E sem falar, Piedade, Sim. que tem muitos aqui em Porá que estão tentando ser influência digital, mas por lado da comida. Sim. Não sei se você está acompanhando os perfis. Não acompanho. Postar comida, aí eles querem ganhar da Perdigão, aí quer ganhar vinho. Sim. O lado aqui em Porá... Quer virar Fátima Bernardes, que é a garota propaganda da Sadia? Eu não acompanho esse pessoal assim, não. Eu tenho algumas pessoas que às vezes eu olho e tal, mas eu não acompanho muito, não. Eu não tenho muito tempo para isso. Então, pessoal, citação. Nesse caso, o que é que eu poderia citar? Né? E aí depende o viés que você for desenvolver, é a citação que você vai fazer. Eu coloquei algumas aqui, eu tenho que usar todas? Nunca. Pode subir um pouquinho, que parece que tem mais alguma coisa ali abaixo. Olha lá, eu não sei. Só um pouquinho. Não, tá, isso, tá ótimo. Olha, tem um filme que se chama Dilema das Redes, que trata sobre isso. Muito interessante. Não podemos deixar de citar o BBB 20, gente. Quantos influenciadores digitais que nós tivemos nessa edição do BBB agora, desse ano, né? E qual foi a intenção? Por que isso? Vocês sabem qual que é a jogada da mídia ali? Ora, se cada um daqueles digital influencers tem 20 mil, 15 mil seguidores,
todos vão assistir ao BBB. Todos vão assistir, né? Esse ano bateu recorde, primeiro, porque estava todo mundo em casa, e aí a cada... Eu não sei como é que é o processo lá, que a Rede Globo ganha com isso, mas eu sei que ela ganha milhões, e tem os patrocinadores que pagam, né? E aí, essa dinâmica da valorização do ter, da aparência, isso é um resquício nada, é o capitalismo puro, meninos. Então, o capitalismo, acho que eu falei na aula passada, existem alguns conceitos que vocês precisam saber, mas saber mesmo, discutir, argumentar e falar. Capitalismo é um deles, tá? Porque você não pode só citar, porque isso pode ser citado capitalismo. Qual a relação com o seu texto? Quem foram o pai do capitalismo ali? Quem você vai citar? Karl Marx? Quem você vai citar? Não sei. Não é Karl Marx, né? Gente, me perdi agora. Quem vocês vão citar? Qual a relação com o seu texto? Revolução tecnológica. Por que eu vou citar a revolução tecnológica aqui? Ora, nós só temos os digital influencers porque eu tenho a tecnologia. Ele é através da tecnologia. Então, se não tivesse acontecido a revolução tecnológica, não teríamos esse boom da tecnologia agora, não teríamos esses influenciadores, não teríamos tanta gente seguindo. Então, a revolução tecnológica é um fato muito importante. E aí, eu falei para vocês na semana passada, não sei se vocês estavam aqui, da modernidade líquida do Bauman. Muito importante. Por quê? O que o Bauman fala na modernidade líquida? Vamos pensar, vamos discutir aqui um pouquinho. Essa modernidade fluida, que não tem uma forma fixa, que não tem um valor fixo. Ora, não tem um valor mais consistente, né? Fixo não, consistente. Ora, se você segue uma pessoa que te orienta a seguir a moda de uma forma muito intensa, isso não tem uma consistência, valores efêmeros, passageiros. Qual é a forma do líquido, gente? Pensa um pouquinho. O líquido tem forma fixa? Uma forma exata? Ele não tem. Ele fica de acordo com o recipiente. Se você coloca o líquido num copo quadrado, aqueles copos de uísque quadrado, ele vai ficar quadrado, a forma dele vai ser quadrada. Se você coloca num copo cilíndrico, a forma dele vai ser cilíndrica. Se você coloca num triângulo, a forma vai ser triangular. Então, essa é a modernidade líquida que o Bauman prega. Essa é a forma do jovem hoje. Então, se eu sigo o influenciador, eu vou fazer o que ele me orienta. E a orientação dele vai ser me seguir para você comprar mais, porque aí eu vou ganhar daqueles produtores. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Tem mal em seguir alguém? Não, mal algum. Desde que você tenha discernimento para saber o que você quer para você, o que está certo, o que não está, o que vai te influenciar de forma positiva, o que vai te influenciar de forma negativa, né? Tem alguns influenciadores em relação a essa questão dos animais. Como é que é o nome do... Maionese. Eu não conhecia, até vi porque eu achei interessante, um aluno que me citou. O tal de Maionese, ele é um influenciador e ele defende os animais. Mas o que o jovem gosta? De algo engraçado, de algo cômico. E ele começa a defender os animais de uma forma interessante. Um vídeo dele que eu vi, ele pega um cachorrinho e fala para as pessoas, você já comeu carne de cachorro? Eu já, e é muito boa. E ele vai falando, você fica indignado, você fala, nossa, o que é isso? E fala, igual eu vou te levar ali, para a gente vai cozinhar esse cachorro com o cachorrinho na mão. Vai cozinhar esse cachorro e tal, e tem uma panelona de água fervendo. Aí ele ri e fala, gente, o que é isso? Eu não vou fazer isso nunca, eu defendo os animais. E ele faz campanha, e ele arrecada ração, dinheiro para pagar médico veterinário para cuidar dos animais. Ele ajuda a manter alguns canis que acolhem animais abandonados. E é isso que o jovem gosta. O jovem gosta de coisa descontraída, interessante, né? Brincadeira. Então, esse Maionese também, eu até esqueci de colocar aqui. Ele é um digital influencer que tem muitos seguidores. E aí, eu coloquei aqui, meninos, uma redação nota 1000, um exemplo da redação nota 1000. Vou ler com vocês, vou explicar. E aí, se der tempo, eu estou aqui com uma série de temas possíveis que eu quero apresentar para vocês. Sabe quantos temas, Alaíba, que eu trabalhei com meus alunos esse ano? Eles fizeram todos? Claro que não, nunca.
Mas eu apresentei e nós discutimos a maioria deles, discutir nesse sentido, pensar argumentos, pensar citação, pensar possibilidade de proposta de intervenção. Eu imprimi essa semana, anteontem, a proposta 113. São Então, muitos temas. é difícil cair um tema que a gente não trabalhou, ou que não discutiu, ou que eu não busquei, que eu não discuti com eles, né? Porque a gente abre um leque muito grande. A pessoa, você acerta o tema todo ano, né? Não é que eu acerto, é porque eu dou tipo a todo lado. E aí acerta, né? Quem dá tipo a todo lado acaba acertando. Essa redação aqui eu busquei ontem na internet. Ela é um exemplo de redação nota 1000. E eu procurei uma que era assim, mais simples, para vocês verem que não precisa de coisa muito diferente. Olha como é que ela começa. Eu gosto de usar a Constituição. Sempre que for um tema que der para usar a Constituição, use a Constituição. É muito importante, fica muito interessante quando você começa com a Constituição. Olha, de acordo com a Constituição de 1988, todos os cidadãos possuem o direito ao lazer na comunidade. E isso está lá na Constituição. Contudo, olha o conectivo aí, eu podia ter marcado os conectivos. Contudo, na atual sociedade brasileira, há uma ínfima democratização do acesso ao cinema, já atendeu aqui, a proposta todinha, né? Devido majoritariamente à negligência governamental e à má formação socioeducacional. A tese dela está aqui. Eu falo dela porque eu olhei, é uma menina. A tese é negligência governamental e má formação socioeducacional. Então, são dois recortes, igual eu tenho falado para vocês. Primeiro parágrafo dela, ela usou a priori. Você vai falar assim, professora, você disse que não pode usar a priori. Eu disse que não vale como conectivo. A exigência, eu coloquei essa exatamente por isso. A exigência é que você use dois operadores argumentativos. Então, ela não usou no primeiro, o segundo ela perdeu. Ela tem que ter acertado no terceiro parágrafo e no quarto parágrafo, e ela acertou. O que ela começa? A priori, vale ressaltar o pacto social do contratualista John Lewis, ao inferir que o Estado deve garantir os direitos imprescindíveis dos indivíduos, como o lazer e o bem-estar. Viu que o primeiro recorte dela foi negligência governamental? É isso que ela está falando aqui. No entanto, ó, o conectivo aqui. Eu esqueci de mostrar no parágrafo anterior que ela dividiu o parágrafo em períodos. Aqui está dividido. Terminou o primeiro período em bem-estar, está começando com um conectivo. No entanto, é evidente o rompimento desse contrato quanto aos temas brasileiros, visto que existe uma concentração desses espaços nas áreas de maiores rendas, o que torna o ambiente excludente para uma parcela da sociedade. Outro ponto, outro período terminado. Agora vai começar outro período. Assim, olha o conectivo. É notória a ineficácia estatal na integração desse tipo de lazer para toda a população, pois, com a grande distância dos locais periféricos aos centros urbanos e o elevado custo para ter esse acesso, os cidadãos se desestimulam a frequentar os cinemas. Fechou mais um parágrafo. Pode passar, Maia. Vamos para o terceiro parágrafo. Agora, ela usou um conectivo que é operador argumentativo. Além disso, viu? Então, ela já garantiu parte da nota aí. Além disso, na quarta competência, né? Lógico. Além disso, alude-se ao pensamento do intelectual Paulo Freire. Viu que o outro recorte dela é a socioeducacional, problema socioeducacional, ou seja, a educação não está fazendo o seu papel necessário. Alude-se ao pensamento do intelectual Paulo Freire ao evidenciar que, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Aí ela vai fazer a ligação. Isso aqui é articular, meninos. Fechou o período, vai ligar a fala do Paulo Freire, o pensamento do Paulo Freire, com o pensamento dela. Sob essa perspectiva, percebe-se que a importância do estímulo nas escolas ao acesso dos jovens ao cinema, haja vista que existem muitos jovens que não conhecem seus direitos ao lazer, como o pagamento do valor de meia entrada nos cinemas por estudantes. Dessa forma, as instituições de ensino possuem uma importante função na democratização desse acesso, colaborando para que os cidadãos possuam um acesso aos seus direitos e o hábito de frequentarem os cinemas. Para aí só um minutinho. Ai, não passa não. Passa não, para aí, volta. Isso, deixa aí, tá bom assim.
citou Paulo Freire. Você vai falar, mas Paulo Freire tem nada a ver com cinema. Vamos lá. Tem sim, porque o recorte dela aqui foi que a educação tem um papel importante para democratizar o acesso ao cinema. Como? Como ela disse aqui, ó, muitos jovens não sabem que eles têm direito à meia entrada no cinema por ser estudante. A escola não mostra, a escola não valoriza o cinema como uma arte, como cultura. Por isso que ela disse socioeducacional. Então, a escola tem um papel fundamental aqui em relação à democratização do acesso ao cinema. E ela usou o Paulo Freire, porque Paulo Freire está relacionado, é o maior educador, é o maior teórico de educação brasileiro que nós temos. Então, pertinente ao tema, sim, ele é legitimado, mais que legitimado, e ela conseguiu fazer o uso produtivo. Ela amarrou a fala do Paulo Freire com a ideia dela. Ficou perfeito isso aqui. Usou operador argumentativo, usou conectivo entre, então até agora está tudo tranquilo. Vamos ver o último parágrafo, que é a proposta de intervenção, o que ela fez. Bom, ela começou, até ficou menor a letra para que coubesse. Ela começou usando um portanto, que é um operador argumentativo. Então, ela fechou a competência 4 até agora. Vamos ver se ela usou aqui dentro direitinho. Portanto, urge ao governo federal, agente, aliado às esferas estatal e municipal, descentralizar os cinemas, ação, por meio da ampliação das redes cinematográficas, modo meio, em todo o Brasil e nos locais periféricos das cidades. Isso é considerado detalhamento do modo meio aí, que citou, quando cita lugar, é detalhamento, tá? Com a finalidade, aí tá aqui o efeito, né? Com a finalidade de permitir que toda a sociedade tenha esse acesso, sem haver uma locomoção de longa duração e com custo acessível aos indivíduos de baixa renda. Detalhou o efeito. Então, está completa a primeira proposta. Mas ela não se contentou com a proposta, não. Ela fez mais. Mas a exigência é uma proposta completa. Ela fez uma, já está completa. Aqui ela já teria os 200 pontos. Se as outras ficarem completas, não tem problema. O 200 pontos está garantido. Vamos lá. Ademais, olha aqui aquele conectivo. Compete à escola. Então, o que ela fez, gente? Uma proposta para cada recorte do tema. Uma proposta para cada recorte da tese que ela fez. Ademais, compete à escola, a gente, em parceria com empresas cinematográficas, orientar os adolescentes a frequentarem os cinemas, ação, modo meio, como? Por meio de projetos pedagógicos, olha, como atividades lúdicas, filmes e documentários, detalhou, então já está 4 pontos ganhos aqui, que elucidem toda a importância da crítica dos cinemas e como adquirir os direitos ao acesso ao lazer, a fim, ou efeito aqui, de aumentar o número de telespectadores dessa arte. Tá, vocês viram que a Constituição tinha ficado perdidinha lá em cima? Ela não tinha discutido a Constituição brasileira? Ela discutiu aquele primeiro teórico que ela citou no segundo parágrafo, ela discutiu o Paulo Freire, mas a Constituição não. Agora ela fez isso. Se ela não tivesse feito, ela não teria fechado nota máxima na competência 3. Aí ela fez, olha, com isso, efetivar o que garante a Constituição de 1988, melhorando a democratização desse acesso. Viram como é simples, gente? Ela amarrou. Tem algo de mirabolante aí, Alairber? Não tem, né? Não, é tranquilo, né? Tranquilo. Tendo leitura, Exatamente. tendo conhecimento de causa. Exatamente. Articulou direitinho, discutiu, proposta de intervenção que amarrou lá com a tese, com o desenvolvimento, 2 propostas, 2 desenvolvimentos, 2 recortes na tese. Então, assim, é muito treino tem que ter. O interessante é vocês fazerem pelo menos uma proposta por semana, meninos. 1, 2. Eu sempre passo 3 para os meninos. Eles fazem 1, 2, às vezes não faz nenhuma, tem semana, mas quem quer mesmo faz 2, 3 por semana. E aí, com esse fazer e refazer, você vai melhorando. É importante que você passa para o seu professor, ele fala onde é que você tem que melhorar, porque esse feedback é muito importante também. Mas o professor é obrigado a passar essa proposta? Não, mas você pode buscar. A internet está aí para mostrar para vocês
inúmeras propostas. Nós estamos faltando 10 minutinhos só, eu vou só comentar algumas propostas aqui. Eu nem coloquei aqui, porque eu fiquei com medo de não dar tempo. Então, a primeira que eu discuti foi os perigos da automedicação, né? E o impacto dos influenciadores digitais. Ok. O que mais que eu tenho aqui? Das 100, eu escolhi umas que eu achei que são mais pertinentes. Veganismo, meninos. Então, é uma moda que está agora. Essa questão da alimentação mais saudável, mais natural. Virou moda agora. E, olha aqui que viés interessante. Veganismo no Brasil, 2 pontos. Importância de novos hábitos alimentares. E eu poderia perguntar, por que novos hábitos alimentares são tão importantes? Em que esses novos hábitos vão contribuir, gente? O que é melhorar? Ora, nós sabemos que o consumo da carne vermelha, tanto ela faz mal para a saúde da gente, quanto para o meio ambiente, porque a criação de gado bovino é o que mais prejudica o meio ambiente. Depois vocês vão pesquisar. Então, teria aqui 2 recortes. Um voltado para a questão do meio ambiente e o outro voltado para a saúde do ser humano. Então, teria 2 recortes aqui. Outro que está em alta demais é o ciclismo. Vocês viram que o ciclismo virou moda no país inteiro, não é só aqui em Porá, não. E aí, o recorte, o ciclismo. Uma alternativa para resolver o problema da mobilidade urbana, porque outro problema que nós temos é a mobilidade urbana, que pode cair. Então, o ciclismo viria para resolver isso, né? Aí dá para você fazer, eu não falei das citações no veganismo. Dentro do ciclismo, daria para vocês fazerem algumas citações interessantes, porque está falando da mobilidade urbana. E o que é que prejudica tanto a mobilidade urbana? O excesso de automóveis nas cidades, não é? A falta de planejamento das ruas, as cidades não foram planejadas, então as ruas são estreitas e o excesso de carro. E o que fez com que houvesse esse excesso de carros? Aí nós temos alguns eventos que vocês precisam ler, Fordismo, Toyotismo. Aqui no Brasil, quem foi que incentivou a vinda de automóveis? Quem queria que o Brasil fosse um país automobilístico? JK. Então, isso é história. Lá, a professora de história, com certeza, já falou sobre isso com vocês. E aí tem uma série de questões. Em que o ciclismo vai melhorar a vida da gente? Primeiro, meio ambiente, saúde de novo, né? Porque vai diminuir a emissão de gases poluentes. Vocês viram que nos grandes centros, naqueles períodos de quarentena, a poluição diminuiu muito mesmo. Sem contar a saúde das pessoas, a questão de colesterol, obesidade, e aí uma série de questões aqui que se a gente fosse levantar, seria interessante, mas não dá tempo aqui, né? Outro tema. Internet, esse eu gostaria que vocês pesquisassem e pensassem em fazer alguma coisa sobre ele. Internet e democratização do ensino, né? Com a pandemia agora, a única forma de ensino que nós tivemos foi a internet, gente. Se não fosse a internet, como é que nós teríamos ensino? Mas, será que realmente democratizou o ensino? Todos os alunos tiveram acesso, que democratizar é tornar acessível a todos. É para vocês pensarem, né? Podemos dizer que a internet democratizou o ensino? Né? E aí eu teria algumas possibilidades de citação, né? Eu poderia novamente começar com a revolução tecnológica, né? Globalização, que são conceitos importantes aqui, começando com a Constituição brasileira, porque a educação é um direito de todos, mas não foi democratizada assim, e aí vai, né? Pode citar a LDB, pode citar o ECA, porque toda criança tem direito à educação, não está sendo garantido. Outro tema que também, vocês estão vendo que todos estão mais ou menos voltados para essa questão da situação que nós estamos vivendo? Outro tema interessante aqui, como enfrentar o dilema da nomofobia no Brasil. E aí você cai num tema desse, chupa essa manga, você vai saber o que é nomofobia? Muita gente não sabe o que é a nomofobia, né? Esse medo, essa fobia de você ficar sem o celular, sem internet, sem estar... você perde o controle, né? E aí você começa a acessar. Como é que eu vou saber se eu já tenho essa síndrome? Aqui nos Sextos Motivadores fala que quando você acessa as redes sociais mais de 60 vezes por dia, você já está dependente. Então, quer dizer, nós todos já estamos dependentes, que a gente acessa, não é a live, muito mais de 60 vezes. Até porque esses grupos de WhatsApp e menino mandando mensagem pra gente, e pai, não é?
Não, sempre, né? Nós estamos acessando, olhando menino, olhando tarefa de menino, ver o que está acontecendo, que recados. O tempo inteiro, da hora que deita até a hora que levanta. E vocês, porque precisam se comunicar. Né? O jovem precisa, ele sente essa necessidade. Um outro tema que também foi até muito falado, desafios para a inclusão de autista no Brasil. Por quê? Porque o autismo é ainda uma síndrome negligenciada, as pessoas não sabem ainda como lidar. Também é uma proposta interessante para vocês pensarem. O que mais? Esse aqui eu gostaria que caísse. O lixo eletrônico e os impactos socioambientais, gente. Porque cada vez mais nós estamos adquirindo eletrônicos. E cada vez mais nós estamos descartando isso no meio ambiente, né? Então, quais seriam os impactos? Olha, lixo eletrônico e impacto socioambiental. Quais seriam os maiores impactos causados, os impactos socioambientais causados pelo lixo eletrônico? Quais seriam? O que eu poderia citar nisso daí, gente? De novo, vocês estão vendo a revolução tecnológica, tanto que é importante. Revolução industrial, quando começou a produzir em grande escala, revolução tecnológica, mas eu tenho que ler sobre isso, eu tenho que me apropriar desse conceito para saber fazer a citação, né? O que mais que eu vou poder citar aqui? Um dos impactos que foi causado por descarte de lixo eletrônico, lixo perigoso, o Césio 137, né? Foi um descarte indevido. E aí nós temos uma série de possibilidade de discussão aqui. Deixa eu pensar um outro aqui. Nossa, gente, tem muitos temas. Mas esses são os que eu tinha selecionado para discutir com vocês, para apresentar para vocês. E era isso aí que eu tinha para passar. Né? Eu espero ter contribuído. Agradeço a Laíbe pela paciência e acompanhando a gente, né? E sucesso para vocês, é só o que eu desejo. Não, e eu estou muito feliz porque você teve um tempo para a escola, né? Você abriu a sua agenda, você liberou 2 sextas-feiras, que é muito difícil, né, para atender nossos alunos, a solicitação do comandante, e eu agradeço de coração a sua disponibilidade, tá? A gente pode sempre contar com você. Sempre. Eu espero, bom, parceira. Eu espero que o ano que vem possa ser presencial, né? Porque aí é outra coisa. Mas agora é a forma que nós temos, né? Temos que usar. Muito sucesso para vocês, eu agradeço muito por lembrar da gente, por valorizar, e podem contar comigo para precisarem, tá bom? E eu agradeço a você, principalmente, que sem você não aconteceria essa oficina. Agradeço ao comandante, à escola, né, ao CPMG, e aos alunos que estiveram presentes. Então, eu também agradeço muito a direção. Né? E o professor Caio também, né, que nos auxiliou, nos ajudou em todos os momentos, né? E muito obrigado. Qualquer coisa, a escola está à disposição, tá, Piedade? Obrigada. Eu agradeço a direção. Os professores sempre foram muito receptivos com a gente, né? Eu me sinto, quando eu vou ao Briston, eu fico em casa, eu me sinto em casa, se bem que esse ano eu não fui lá, né? Não, no começo nós estivemos lá, né? Foi, você pode fazer uma oficina conosco. Isso. Então, muito obrigada a todos vocês e fiquem com Deus e muito sucesso para vocês. Até mais. Obrigada. Tchau, Piedade. Tchau. Obrigada a todos que ficaram até o final, tá? E que na próxima oficina sejamos todos presentes também, né? Professor Jairo. Caio, você tá aí?